Médicos de 4 cidades da região têm a conduta investigada pela Corregedoria do Estado e pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de receitarem medicamentos proibidos no país, transformando pacientes em cobaias. Os médicos, eles negligenciaram o dever, da ética médica de bem cuidar do seu paciente e arriscaram quando firmaram um diagnóstico fraudulento. Conselho Regional de Medicina também vai apurar a suposta máfia dos medicamentos, que teria gerado prejuízo de 40 milhões de reais aos cofres do governo de São Paulo. Ainda na área da saúde, a Prefeitura de Cruzeiro vai contratar uma organização social para reabrir a Santa Casa. O hospital está fechado devido à greve de médicos que reclamam de salários atrasados. No fim de semana, uma idosa morreu no postinho que passou a receber casos urgentes. Tá todo mundo com medo, não tem como. A pessoa passar mal aqui em Cruzeiro, uma pessoa que Deus livre guarde não tem um meio de transporte, vai fazer o quê? Insegurança na madrugada. Bandidos agem em agências bancárias e em joalheria de São José dos Campos. Eleição fora de época. Depois da cassação de Rinaldo Zanin, presidente da Câmara vence disputa para a Prefeitura de Canas. Lucemir Amaral recebeu a aprovação de 1.574 eleitores. O candidato teve 56% dos votos válidos. Lucemir do Amaral, do PSDB, continua no cargo até dezembro de 2016. Um mês em uma semana. São Sebastião registra 126 milímetros de chuva na primeira semana de novembro. Costa Sul foi a mais atingida. Na bacia do Rio Paraíba, apenas 2 das 4 represas tiveram alta no nível de água. Vôlei. Depois de perder a Supercopa, Taubaté estreia com derrota na Superliga Masculina. Copa Band Vale. O Jardim Cerejeiras de São José dos Campos é um dos semifinalistas da competição de futebol amador. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Muito boa noite. A Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo e a Polícia Civil realizaram hoje a Operação Asclépio, que apura a conduta dos médicos que diagnosticaram doenças de forma suspeita. Os pacientes foram usados como cobaias ao serem orientados a entrar na justiça para ter um medicamento vindo dos Estados Unidos, cuja comercialização é proibida aqui no Brasil. O esquema causou prejuízo de 40 milhões de reais aos cofres públicos do Estado. Por telefone, o Conselho Regional de Medicina confirmou que vai abrir uma sindicância para apurar as denúncias da existência de uma máfia de medicamentos na região. O inquérito foi instaurado em 2013 para investigar laudos elaborados por 18 médicos. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão de prontuários de 33 pacientes nas cidades de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, São Bento do Sapucaí, Pindamonhangaba, Lorena e Suzano. Os médicos diagnosticavam uma doença e orientavam os pacientes a ingressar na justiça com mandado de segurança exigindo o fornecimento gratuito do medicamento denominado Lopitamida. Esse medicamento é fabricado nos Estados Unidos e cada comprimido custa em média $1.000. Até o momento, o governo de São Paulo já pagou cerca de 40 milhões de reais para cumprir os mandados judiciais. Serve para tratar uma modalidade de colesterol elevado chamado de hipercolesterolemia familiar homozigótica e que a suspeita do inquérito conduz para o fato de que essas pessoas não têm esse quadro, tá certo? E que mesmo assim, através de um relatório padrão fornecido por cada um desses médicos, a partir de um documento recebido do laboratório que fabrica o medicamento, a essas pessoas foram deferidas as medidas liminares e o Estado acabou tendo que suportar com um prejuízo para o fornecimento desse medicamento, que é considerado de alto custo. O medicamento era comercializado no Brasil sem o aval da Anvisa. Nosso objetivo agora é submeter essas pessoas a exame e provar que elas não têm esse quadro raro da doença e sim o quadro mais comum, para o qual esse medicamento, inclusive na sua formulação química e na própria bula, é explicitamente vedado. Nos fez levantar a suspeita também de que as pessoas aqui no Brasil estariam sendo usadas para a detecção da fase 4 da aprovação de medicamento. As pessoas que se submetem a participar de um programa de desenvolvimento de um novo medicamento, elas são perfeitamente cientificadas e advertidas do risco a que estão sendo submetidas, que os pacientes absolutamente não estavam sabendo. A operação, batizada de Asclépio, é uma referência ao deus greco-romano, responsável pela cura de doentes por meio da medicina.
Por nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba disse que não foi informada sobre essa operação. Nós entramos em contato também com as prefeituras de São José dos Campos, São Bento do Sapucaí e Lorena, mas nenhuma retornou às ligações até o fechamento desta edição do Band Cidade. Em Jacareí, os médicos da Santa Casa que estavam em greve desde o dia 26 de outubro voltaram hoje ao trabalho. O grupo firmou um acordo com a Prefeitura para o pagamento dos salários atrasados e suspenderam a paralisação. Os valores deverão ser quitados em 2 parcelas, uma agora em novembro e a outra em dezembro. Já em Cruzeiro, a Santa Casa permanece fechada devido à greve dos médicos que cobram também salários atrasados. Até o pronto-socorro parou de atender. As urgências e emergências foram transferidas pela Prefeitura para o posto de saúde da Vila Paulo Romeu. A população reclama da precariedade do serviço. Uma idosa de 66 anos morreu no local neste fim de semana. Portas fechadas. Com 4 meses de salários atrasados, os médicos da Santa Casa de Cruzeiro paralisaram os serviços na última sexta-feira, incluindo o pronto-socorro. Somente os pacientes da UTI foram mantidos. Nós tentamos conversar com o interventor da Santa Casa, Rodrigo Machado, mas ele estava em reunião. Os moradores estão revoltados e temem que o deslocamento para as cidades vizinhas, como Lorena e Guaratinguetá, leve tempo demais em casos de urgência. O marido meu, que tem uma cirurgia marcada no coração para dia 5 de fevereiro em São Paulo. Se ele passar mal aqui, como é que eu vou fazer? Ele já teve um infarto. Se ele infartar de novo, para onde que eu vou? Santa Casa tem que estar aberta assim, com desfibrilador, para primeiro socorro. Não tem que abrir só o pronto-socorro, não. Tem que abrir ela no total, no geral, né? Tem que resolver essa situação. Nas redes sociais circula este vídeo que mostra um homem passando mal dentro da Santa Casa. A Prefeitura investiga se o caso é verídico. Com a Santa Casa aqui de Cruzeiro fechada, os pacientes começaram a ser encaminhados para este posto de atendimento que fica aqui no bairro da Vila Paulo Romeu, que possui uma infraestrutura reduzida comparada à que antes era disponibilizada pela Santa Casa. No fim de semana, uma mulher deu entrada aqui no posto de atendimento e foi diagnosticado nela um infarto agudo do miocárdio. Ela acabou falecendo. A morte, de acordo com a Prefeitura, não foi causada pela falta de assistência, mas sim pela gravidade da doença. Só tem 2 médicos atendendo uma cidade inteira, meia dúzia de enfermeiro para ocupar a atenção que o médico exige. Eu estou aqui desde segunda-feira passada com problema de ouvido e não tem uma solução no problema. O Sindicato dos Servidores Municipais de Cruzeiro afirma que sem a Santa Casa, os funcionários das demais unidades de saúde estão sobrecarregados e reclama da falta de infraestrutura para os profissionais. Os postinhos de saúde, os PSF, todos também estão com problema de médicos, os quais eram contratados pelas ONGs que atuam no município. E não tem médico, o pessoal de enfermagem, o pessoal de apoio estão trabalhando, porém, faltando médico no setor, não tem como se fazer muitos procedimentos. Hoje, a cidade, não temos uma maternidade, não temos um pronto-socorro que tenha suporte físico e suporte material para atender eles. Segundo a Prefeitura, responsável pelo hospital desde o início de outubro, uma organização social deve ser contratada nos próximos dias. A contribuição dessa nova parceria que estamos em vias de implementar também em caráter emergencial, e isso será precedido de uma contratação via licitação também, é fundamental para a reestruturação da Santa Casa. Por conta da intervenção que está em vigor, assim que essa nova organização surgir no cenário municipal, ela não só assumirá as ações e programas que eram mantidos pela organização que está saindo, como também irá subsidiar o Poder Executivo no sentido de tentar montar equipe clínica e todo o aparato operacional que o município não dispõe em termos de profissionais qualificados, para que esses profissionais passem a atuar na unidade hospitalar e, com isso, nós teremos a condição plena de reabrir o posto de atendimento, o pronto-socorro, com a respectiva retaguarda composta pela equipe clínica que atua no interior da Santa Casa. O governo do estado liberou R$1.300.000 divididos em 14 parcelas para o custeio da Santa Casa, além de um repasse extra de R$420 mil em caráter emergencial.
A prefeitura também garante que vai cortar gastos para reabrir a unidade. Tá todo mundo com medo, não tem como. A pessoa passar mal aqui em Cruzeiro, uma pessoa que Deus livre e guarde não tem um meio de transporte, vai fazer o quê? Não pode se locomover, a Santa Casa mais próxima aqui é de Lorena, entendeu? E vai ficar na mão de Deus. Em nota, a Prefeitura de Cruzeiro reforçou que a idosa morreu devido a um infarto agudo do miocárdio e não por falta de infraestrutura no posto de saúde da Vila Paulo Romeu. Segundo a administração municipal, ela recebeu atendimento médico adequado. Em Cruzeiro, a crise não é só na saúde, não, mas também no emprego. Nosso repórter, Otávio Baldim, também foi até a Maxion, a maior empregadora da cidade, repercutir a adesão da fábrica ao PPR, o Programa de Proteção ao Emprego do Governo Federal. O pedido foi aceito na semana passada pelo Ministério do Trabalho. No primeiro semestre de 2015, 800 metalúrgicos foram demitidos da Maxion de Cruzeiro, devido à queda de 54% na produção da empresa, que fabrica rodas e chassis. Em junho, os empregados aprovaram a redução de 10% nos salários e na jornada de trabalho, para evitar novas demissões, com a garantia da manutenção dos empregos até dezembro. Mas com o fim da estabilidade, no início de 2016, a Maxion pretendia cortar 1.200 vagas, o que não vai mais acontecer. A empresa foi a terceira a aderir ao Programa de Proteção ao Emprego do Governo Federal. Nós já temos um acordo firmado com a empresa até dezembro, 31 de dezembro, de 10% na jornada e 10% no salário. Com essa medida que vai no plano do governo, nós vamos passar para 20% na jornada e 20% no salário a partir de 1º de janeiro, porém o trabalhador só vai ser descontado 10% e vai ter um descanso maior, que está tendo 10% na jornada, passa 20%, tem folga de 2 sábados por mês, vai passar para 4 sábados, e com isso aquelas pessoas que sabem fazer outra função, pode aí aumentar a sua renda fazendo trabalho fora da empresa. Com o programa, o atual quadro de funcionários da empresa, com 3.750 metalúrgicos, será mantido até 2017. A Maxion é uma das maiores empregadoras da cidade e a medida deve ser também um alívio para o comércio. O comércio já está aí fazendo as suas contas, porque nós vamos ter 13º salário, nós vamos ter abono para os trabalhadores no final de ano, então com certeza a cidade agradece tudo que aconteceu e a estabilidade de emprego dos trabalhadores. A seguir, bandidos voltam a agir em agências bancárias e joalheria de São José dos Campos. E a chuva castiga São Sebastião, mas não tem colaborado com as represas. Horário brasileiro de verão, 7h03, a gente volta já já.